A paz do Senhor a todos, amém, queridos? Amém. Aleluia, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. O pastor Marcos Alves, pastor da nossa igreja de Porto Real, ele pediu para trazer um abraço especial para todos, né? Eu não estou desacompanhado hoje. Geralmente eu ando acompanhado com minha esposa, com as minhas crianças. Pô, irmã, obrigado pela água. Hoje eu estou acompanhado com um amigo, Carlos. Levanta aí, Carlos, deixa o pessoal te ver de verdade. Carlos é um amigo especial, tá? Você sabe o termo overdose? Eu falei isso há pouco no culto da tarde. Carlos e eu somos overdose um na vida do outro. Pode sentar, Guilherme, faz favor. Ele é meu irmão em Cristo, amigo particular hoje em dia, é meu discípulo, é dono anfitrião da casa onde nós temos uma célula, e ainda por cima é meu sócio, na parte da granja, onde a gente vai agora começar a produzir ovos. Então, é overdose. A gente acha que overdose é casar, marido e mulher, também é, né? Mas irmão, amigo, ovelha, discípulo e sócio. Pensa bem, tem que cuidar direitinho, porque se cuidar mal, o prejuízo é grande. Não é não? Aleluia. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Esse culto de hoje é um culto abençoado, mas é só o começo. O projeto Dunamis, ele leva 3 dias, tá? Eu vou te explicar por que você precisa dos 3 dias. Quando o povo de Deus saiu de Israel, saiu do Egito, o povo de Deus saiu do Egito como escravo. Mesmo estando livres, eles não sabiam pensar como as pessoas livres pensam. E não sabiam agir como as pessoas livres agem. Tá? Então, a liberdade, a prosperidade segundo o reino de Deus é um processo de libertar, ensinar a pensar, ensinar a agir. Certo? Então, hoje, o nosso papel aqui será o trabalho de libertar você de você mesmo. Existem 3 processos de libertação. Libertar a pessoa do diabo. Aí é com o pastor Sebastião, ele põe a mão e manda embora. Certo? Pastor Sebastião, especialista no assunto. Libertar a pessoa do mundo, do ambiente. Se você está aqui, você já está liberto. Hoje você não está no mundo, você está no reino de Deus, você está aqui na igreja. Agora, o difícil é libertar você de você mesmo. Deus usou um processo de 40 anos no deserto para libertar o povo do pensamento escravo, para você ter ideia. Tá? E nós vamos passar 40 anos em 1 hora. Tá? O papel desse culto hoje é justamente libertar você do seu pensamento que te escraviza no ponto que você está. Que é isso, pastor? Está me chamando de escravo? Estou. Né? Porque todos nós somos servos em algum ponto de nós mesmos, das nossas deficiências. Tá? Então, e o diabo usa a Bíblia para nos aprisionar. Vamos ver isso hoje também. Nós vamos usar a Bíblia para nos libertar. Tá? Então, você não tem como colocar a mão na cabeça e falar assim, sai de mim mesmo. Até porque Deus te ama, Ele quer você. Ele só quer tirar de você alguns pensamentos que foram herdados no mundo e aprimorados na igreja, muitas vezes, pelo diabo, através de certos textos maravilhosos. Tá? Então, hoje é libertação de você mesmo. Amanhã, você vai passar por um trabalho muito forte de libertação do faraó. Amanhã o pastor Sebastião, que é líder do Ministério Profético, vai trazer uma palavra de libertação e vai trabalhar na sua vida a libertação do espírito de miséria e do espírito de mediocridade. Isso é muito forte. E aí, uma vez que você vai ter um pensamento de liberdade, um pensamento livre, e você vai estar com as suas pernas, o seu coração livres da ação do inimigo, na terça-feira eu volto e nós vamos trabalhar como agir com liberdade. Tudo isso na área financeira. E a área financeira é um assunto delicado para muita gente, para mim não é. Não é que eu gosto de dinheiro, não é isso. Mas eu não tenho papo na língua. Eu falo com liberdade, porque a Bíblia me dá liberdade. Mas eu quero saber se você me dá liberdade. Se você me permite falar com total franqueza a palavra de Deus,
no que diz respeito ao dinheiro, da forma que Deus vê, se permite, amém? Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta, ó, quem não levantou a mão vai ter que escutar do mesmo jeito. Então levanta a mão aí. Amém? Joia, glória a Deus. Então, sem mais delongas, eu quero me apresentar. Ih, cadê o irmão Igor? Igor, põe para mim, por favor, o primeiro slide. Eu tenho um DJ particular hoje, que chique, né? Olha lá. Olha, eu quero me apresentar rapidinho. Eu sozinho sou nada, eu sou ninguém. Eu com Jesus sou isso que você está vendo atrás. Tá? Um homem que tinha um casamento falido, quebrado, arrebentado. Deus restaurou meu casamento na conversão. E depois descobri que eu era estéril. Passei 2 anos tentando ter filho e era estéril, não podia ter filhos. Mas aí 1 minuto ou 2 talvez de oração, com o joelho no chão, Deus me deu Davi e a Clara. Sabe, eu aprendi, eu gosto de recorrer a especialistas. O assunto é libertação, eu vou recorrer a especialista. Quem que é? Sebastião. Beleza? Não é? O assunto é esterilidade. Você vai recorrer a quem? Ao urologista? Não. A Jesus. O urologista não teve solução para o meu caso, mas Jesus teve. Amém? Então, queridos, a Jucimara, minha esposa, a pastora Jucimara, é uma bênção. Eu tenho o Davi, a Clara. O Davi hoje está com 11 anos, calça 43. A Clara está com 10, calça 37, igual a mãe dela. A próxima vez que eu for comprar sapato para o meu filho, eu já vou comprar o mesmo tamanho que o meu, já posso, né, usar o dele, ele usar o meu, faz assim. Amém? Mas olha só, vamos voltar aqui. Esquece agora a família do pastor Sheldon, vamos pensar aqui. Nós estamos trabalhando, a IPV como um todo, no processo de unidade, está trabalhando sobre os pilares do Evangelho. O primeiro pilar, a comunhão, a coinonia. O segundo pilar, o amor aos perdidos. Não é verdade? E em se tratando de amor aos perdidos, Jesus nos deu algumas ordens. Em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15, ele disse: ide, vai, prega o Evangelho a todas as pessoas. Quem for salvo, quem for batizado, quem me aceitar em meu nome, quem crer em mim for salvo, for batizado, será salvo. Beleza. Aí, e no livro de Mateus, Jesus disse assim: olha, fazer isso e eu estarei contigo todos os dias. Quer dizer, faz a minha vontade, eu garanto que eu estou com você. E no livro de Marcos, ele não fala isso. Ele fala assim: ide, pregar o Evangelho, blá, 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 e tais sinais acompanharão os que crerem. Não é? Quais são os sinais? Falaram novas línguas, se beberem veneno não vai fazer mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, serão curados e expulsarão demônios. Ora, você só consegue fazer esses sinais se Jesus estiver presente. Sem a presença de Jesus, nada feito. Tá? Agora, Jesus traz também algo muito importante para nós. Ele manda, vai e faz. Só que, você já viu quando o pai pede para o filho: filho, faz alguma coisa para mim? E o filho vai, começa a fazer, começa a dar errado. O que o pai fala? Não, filho, deixa que eu faço. Dá um tempo aí, deixa que eu faço. Jesus fez a mesma coisa. Jesus, ele disse no livro de Lucas 24, 49, olha, deixa, eu vou mandar a promessa do Pai. Vocês fiquem aqui na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que Jesus fez isso? Jesus ainda acabou os 3 anos ministeriais dele ali, né? Já havia sido crucificado, já havia sido ressuscitado, e os seus discípulos, depois de 3 anos e meio junto com ele, eu acredito que já estavam prontos para fazer o que tinha que fazer. Mas pensa bem, um dia antes de Jesus ser crucificado, nosso amigo Pedro, ele negou Jesus diante de uma escrava que o reconheceu. Quer dizer, estar com Jesus não foi suficiente para eles. Caminhar com Jesus não foi suficiente para eles. Será que estar aqui hoje e ouvir palavras abençoadas capacita você para realizar a vontade de Deus? Aí Jesus fala: olha, eu vou embora, vou para o céu, mas vocês ficam aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Depois em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz lá que eles receberam as línguas, né? Línguas repartidas como de fogo, e eles foram revestidos do poder. Vamos ler lá, Atos 1:8.
Livro de Atos, capítulo 1. Pastor Marcos, você viu, né? O pessoal levantou a mão e falou que eu posso falar rasgado. Então, estou liberado hoje. Hoje eu vou fazer a festa. Olha o que diz aqui. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês então me ser-me-ão testemunhas. Jesus está dizendo o seguinte: quando é que você recebe o poder? Quando você recebe o Espírito Santo. Ele é o revestimento, ele é a capacitação em pessoa de Jesus na sua vida. Agora, olha que interessante. Pedro, depois de andar 3 anos com Jesus, 3 anos e meio, Jesus foi preso e uma escrava reconheceu Pedro na beira da fogueira. O que ele disse? Não sou eu não. Não, mas você é um deles, você fala como eles, veste como eles. Não sou não, eu nem sei quem é aquele Jesus. Dias depois, nesse exatamente, né, mais ou menos uns 55 dias depois, vem o dia de Pentecostes. Pedro é revestido com o Espírito Santo. E a partir daí, ele passa a falar de forma impetuosa sobre Jesus. E depois disso, ele teve coragem para enfrentar todo o sinédrio, que era a corte de Israel. E enfrentou o sinédrio e disse: eu sei quem é Jesus, eu andei com Jesus, eu falo de Jesus, ele é amor, e falou o que tinha que falar. O Espírito Santo é o que te capacita para fazer o que tem que fazer. Os discípulos foram apedrejados, eles foram chicoteados, eles foram xingados, e quanto mais sofriam, mais se sentiam honrados por sofrer pelo nome de Jesus. Mas só acontecia porque eles eram revestidos de poder, cheios do Espírito Santo. Ora, você só consegue ter amor aos perdidos, que é, então, a segunda coluna do Evangelho, se você também estiver cheio do Espírito Santo. Sem esse revestimento de poder, você não consegue. Quer ver uma coisa? Se você passar pela rua e encontrar um bêbado caído, eu pulo por cima, o problema é dele. Ué, o problema é dele. Quem mandou beber até cair? Quem mandou fumar até cair? Quem mandou cheirar até cair? Esses somos nós, pensamos assim. Mas quando você é revestido do Espírito Santo, e você vê uma cena dessa, você não consegue ignorar. Você entende, opa, é um filho de Deus, pecou, caiu, mas Jesus também morreu por ele. O sangue de Jesus foi derramado por ele também. E você não ignora a dificuldade da pessoa. Quando você encontra alguém com problemas, você, munido do seu egoísmo, porque o ser humano é egoísta, ele vai achar que sempre o problema é da pessoa. Mas com o Espírito Santo de Deus, não. Você vai amar o próximo. E aí, na área financeira, por exemplo, é a mesma coisa. Na área financeira, quando você olha para as necessidades dos outros, para as necessidades da igreja, do reino, o que você pensa? Primeiro o meu. Farinha pouco, meu manco primeiro. Não é isso? Primeiro os meus problemas, primeiro as minhas contas. Querido, isso é o pensamento sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo você vai mudar de atitude. O Espírito Santo ele vai te capacitar, ele vai te enriquecer, para que você use o seu recurso, para que você use a sua riqueza, para gerar o que Deus mais quer na face da terra, a volta de Jesus. Olha, o advento mais importante da história foi o nascimento de Jesus até agora. Tanto é que a nossa história, nosso calendário, ele é dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus. Né? Antes de Cristo e depois de Cristo. Agora, Deus tem tanta expectativa por trazer Jesus no arrebatamento, para levar a sua igreja com Ele, que eu fico pensando que vai haver um novo calendário, antes do arrebatamento e depois do arrebatamento. Porque a grande expectativa no coração de Deus
Eu vou te dizer que eu não encontro na Bíblia uma única ação de Deus que não esteja diretamente relacionada com a volta de Jesus. Isso me mostra que a coisa que Deus mais quer na vida das pessoas é a sua salvação, mas Ele quer a antecipação da volta de Jesus. Ora, como é que você antecipa a volta de Jesus? Pode? Pode. E aí eu vou te dizer que o assunto mais espiritual da sua vida é o seu dinheiro. É difícil achar um assunto mais espiritual do que esse. Dinheiro no mundo é material, no reino é espiritual. Por quê? Digamos que você queira pregar o evangelho, beleza. O alcance da sua palavra é curto. O alcance da sua palavra está determinado à sua circunvizinhança. Agora, o seu dinheiro investido em missões, através de dízimos e ofertas, você vai usar o seu dinheiro para pregar a palavra lá do outro lado do mundo. E aí eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, por favor, capítulo 24, verso 14. Olha o que Jesus disse aqui. Jesus ele fala, olha, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que fim é esse que está falando? Vai acabar o mundo? Não. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, em testemunho a todo mundo, ele vai voltar. Vai ser o dia do arrebatamento. Agora, querido, como é que nós vamos fazer para exercer a antecipação desse dia? Olha, no Japão, menos de 1% da população, 0,5% da população sabe quem é Jesus, para você ter ideia. Na China, mais de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Um país que todo mundo conhece aqui, o Níger, 98% da população é muçulmano e não sabe quem é Jesus. Como é que a gente faz para a palavra de Deus chegar até esse povo? Você está disposto a ir? Eu já fui lá, o negócio é feio, não quero ir lá não. Eu queria passeio, mas pregar o evangelho lá, não sei se eu quero. Agora, então o que eu faço? Eu financio quem está lá. A sua palavra tem curto alcance, a tua voz tem alcance limitado, mas o seu dinheiro tem alcance ilimitado. O seu dinheiro chega onde Deus quiser. Então hoje nós vamos tratar o seguinte, como é que Deus vê o seu dinheiro? Eu amo a Bíblia, mas eu não me interesso pela interpretação da Bíblia segundo os olhos humanos, eu me interesso pela interpretação da palavra segundo os olhos do Espírito Santo. E aí eu quero rechaçar um negócio. Hoje está em moda falar da prosperidade, né? O evangelho da prosperidade, não é verdade? Gente, todo mundo xinga o evangelho da prosperidade, todo mundo reclama. Ora, eu não me interesso pelo evangelho da prosperidade, mas eu me interesso pela prosperidade do evangelho. Você acha que mudou a questão? Abre sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Essa eu quero que você leia. Porque se você não tivesse me dado autorização para falar o que eu quisesse a respeito do dinheiro, esse versículo vai me dar autorização. Diz assim, pois vocês bem conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Uma vez uma pessoa espírita tentou me explicar que era rico de recursos humanos. Não, é de dinheiro. 2 Coríntios capítulo 8 e 9 fala exatamente de dinheiro, oferta, semeadura. Amém? Aí vamos dar uma esticada aqui. Igor, por favor, meu querido. Olha, pula um. Pode pular, já falei. Pode falar, já falei um monte. Olha, esse texto mexe com o meu coração. Lucas 11, versículos 1 e 2, fala do pão nosso. Não precisa abrir não, eu coloquei ali para a gente poder correr um pouquinho mesmo.
E eu gosto de usar a imagem, porque a imagem ajuda a gente a fixar a palavra. Ali, o que Jesus fala? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o que é que o diabo te faz pensar? Contente-se com o pão nosso. Contente-se com o recurso necessário para você ter o pão nosso. Nada mais que isso, porque querer mais que isso é ganância. Querer mais do que o pão nosso é servir a mamon. Isso é o que o diabo tenta te ensinar. Mas o que é que Jesus ensina? Versículos antes, Jesus disse, olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, venha a nós, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus disse, olha, nós somos agora do reino de Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Então, tudo na nossa vida diz respeito ao reino de Deus. O seu sustento não diz mais respeito ao mundo, ao seu emprego, diz respeito ao reino de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive o seu salário, inclusive o lucro da sua empresa. Tá certo? E o pão nosso quer dizer o seguinte, é a provisão diária segundo a sua condição social no reino de Deus. Vamos entender melhor isso. Vamos pensar lá no reino de Israel, na época do rei Davi. Lá nós tínhamos 3 classes bem distintas. Os súditos, a classe militar e o rei Davi com a sua família. Você acha que o que os súditos comiam era igual o que os soldados comiam? Sim ou não? Ajuda aí. Sim ou não? Não. O que os soldados comiam era o mesmo que o rei comia? Sim ou não? Não. O pão nosso dos soldados era igual ao pão nosso dos súditos? O pão nosso dos soldados era igual ao pão nosso do rei? Não. O pão nosso dos soldados era maior do que o pão nosso dos súditos? Sim. O pão nosso do rei era maior do que o pão nosso dos súditos? Muito maior. A carruagem do rei, o cavalo do rei, era igual ao cavalo dos súditos? Não, o súdito andava a pé. Quem tinha cavalo era o rei. Soldado tinha cavalo, meio pangaré às vezes, mas tinha. Mas o cavalo do rei não, é cavalão, tá certo? Então, olha só, o que define o seu pão nosso é a sua posição dentro do reino de Deus. Quem aqui é servo de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu não levanto. Está vendo? Peguei vocês. Olha, João, Evangelho segundo João, capítulo 1, versos 9, 10, 11, diz que através de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Aí eu levanto. Amém? Ora, eu sou um filho pronto para servir. É diferente. Eu não sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou filho pronto para servir. Mudou a situação. Eu vou fazer uma pergunta aqui e quero que só os homens respondam, mas para responder igual macho mesmo, tá bom? Não é para responder meia boca, não. Amém? Eu falei bem para os homens, as mulheres responderam. Amém? Agora sim. Filho do rei, como é que chama? Filho do rei chama? Para as mulheres. Filha do rei chama? O seu pai, ele é rei, ele é senhor dos senhores, rei dos reis. Então você é príncipe e princesa. Se você é príncipe e princesa, por que vive como súdito? Essa é a questão. Porque, na verdade, você colhe os frutos da sua posição no reino. Você é príncipe, mas vive como súdito, porque se põe como súdito. E Deus não te amarra. Olha, o filho pródigo, ele quis sair de casa e foi embora, gastou o que tinha. O pai segurou. Naquela parábola do filho pródigo, o pai referendava-se a Deus. Não é? Agora ficou o filho para trás, não ficou? O filho para trás era dono de tudo que era do pai, porque o pai pegou e dividiu os bens entre os 2 filhos. Só que o filho que ficou para trás, o irmão do filho pródigo, ele se posicionou como servo obediente, nunca se posicionou como príncipe, a ponto de dizer: pai, meu irmão chegou, o seu filho chegou, gastou tudo o que tinha, o senhor mandou matar um boi gordo para ele.
Eu estou aqui, sou o seu servo, trabalho firme e forte com o senhor aqui, nunca transgredi suas ordens, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus primos, meus amigos. O que o pai dele falou? Filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Você nunca comeu cabrito porque nunca pediu. Porque na verdade, por que ele nunca pediu um cabrito? Porque colocando-se como servo, ele nunca se viu dono do que era dele. O servo nunca é dono dos bens do rei. O príncipe é dono dos bens do rei. Ora, como é que eu vou me posicionar no reino de Deus hoje entre ser servo e ser príncipe? Presta atenção. A vida de um súdito está voltada para si próprio. O papel do súdito é viver a sua vida da melhor forma possível, para si próprio. O papel do príncipe no reino é cumprir a vontade do Pai para os benefícios do reino. Quando você recebe seu salário, quando você recebe o lucro da sua empresa, o que você paga primeiro, as suas contas ou as contas da igreja? As suas contas ou as contas do reino de Deus? Se você paga as suas contas, é óbvio que você está se posicionando como súdito e vai viver como súdito. Se você, quando recebe os seus ganhos, a primeira coisa que você faz é pensar nas despesas do reino de Deus e separa o seu dízimo, sua oferta e prepara e manda para isso, você está se posicionando como príncipe e princesa. Aí você vai começar a viver os resultados do reino de Deus na sua vida. Resultados financeiros. Aí na terça-feira, nós vamos discutir isso na prática. Olha aquilo, sem ser revestido de poder, até o que eu estou te dizendo é balela. Porque se você não foi revestido do poder do Espírito Santo, o que eu estou te falando vai parecer apenas que eu estou interessado no seu dinheiro. Eu não estou. Eu estou interessado na sua prosperidade. Eu estou interessado na riqueza que Deus tem para você. O que eu estou interessado é ver a sua vida sair do patamar de súdito e passar para o patamar da realeza. Amém ou não amém? Amém. Pode passar a próxima, Igor, por favor. Outro texto, muito doído, a viúva pobre. Né? Ela foi lá trazer a oferta no gasofilácio e ela colocou 2 moedinhas e Jesus disse, olha, ela verdadeiramente deu a maior oferta. Os seus discípulos perguntaram, mas vem cá, como é que pode? Os outros deram um dinheirão e ela só deu uma moedinha e ela deu a maior oferta? Sim, Jesus disse. Os outros da sua riqueza deram o que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Aí o diabo te ensina o seguinte, para alegrar Jesus, tem que ser pobre. Querido, é uma mentira absurda. Para alegrar Jesus, tudo que é seu tem que ser posto à disposição dele. Essa é a verdade. Ela alegrou Jesus, não porque deu as 2 moedinhas. Ela alegrou Jesus porque no coração dela, tudo que era dela era do reino. Tá certo? A prioridade muda. Pode passar a próxima, amigo, por favor. Olha, outra coisa, outro versículo. Os humildes herdarão o reino de Deus. E eu fui ensinado que ser humilde era ser pobre. Ser humilde era ter deficiência de recursos. Era ser insuficiente de recursos. Mas eu te pergunto, nessa imagem que está aí, quem é humilde nessa imagem? É o rico ou a pobre? É o rico. Porque ser humilde é você se colocar na posição do outro. Ser humilde é você ser cheio do Espírito Santo e querer dar a sua própria vida pelos perdidos. É você querer satisfazer as necessidades de quem precisa. É você tirar a sua vida da prioridade e colocar a vida do próximo na prioridade. Isso é ser humilde. Abrir mão das suas horas de trabalho, horas de estudo, horas de sono, para fazer algo pelo próximo. Isso é ser humilde. Tá certo? Amém? Próximo, por favor. Esse texto me judia também, me judiou muito. Em Lucas 19, 23, 24, eu sonhei com essa imagem muitos anos da minha vida. Logo que eu me converti, o pastor um dia pregou lá no Rio de Janeiro que é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus.
e eu queria ser rico. Eu me via lascado, falando, estou lascado, não vou ser rico. Por quê? Como é que eu ia conseguir enfiar um camelo no fundo da agulha? O dia que eu conseguisse fazer isso, então eu ia ser rico. Então, eu comecei a aprender, olha só, de todo o coração, eu comecei a aprender depois desse texto, que o que Jesus quer é um povo pobre, mas um povo entregue nas mãos dele. Acredita nisso? Sofri com isso. Até que o Espírito Santo mostrou a verdade, que não é nada disso. Mas eu vou aproveitar essa imagem que me lembrou da minha história. Como é que eu me converti? Eu lembro que em 98, 99, eu me casei no ano 2000, eu já tinha tido 5 falências da minha história. 5 falências. E aí, na época eu era funcionário de uma multinacional no Rio de Janeiro, eu tinha um bom emprego, um bom salário, estava bombando, com a carreira show de bola pela frente, mas eu queria ser dono do meu negócio. Eu não queria ser empregado. E aí um amigo meu em São Paulo, Vladimir Nunes de Lima, uma pessoa fabulosa, eu quero falar o nome dele aqui porque ele vai assistir isso, eu já sei que está gravando, um dia ele vai ver isso aqui, quero fazer essa referência a ele. Ele estava pobre, quebrado, estava em ação de despejo, o carro dele estava em curso de apreensão, porque não pagava o carro, estava quebrado, estava lascadíssimo. E aí ele aceitou Jesus, fiquei sabendo que ele aceitou Jesus. Em 1 ano ele ficou rico. Eu sou esperto, não sou bobo. Né? E aí conversando com ele, ele me dando testemunho, como é que era e tal, eu decidi montar uma empresa igual a dele. Falei, vou pedir demissão do meu emprego, vou pegar minha rescisão, vou montar uma empresa igualzinha a dele. Aí eu fui para São Paulo, eu morava no Rio, fui para São Paulo, passar um dia lá com ele, para aprender como é que era o negócio. Chegou em São Paulo, passamos 8 horas em reunião. Ele passou mais de 7 horas, na verdade, olha lá, 7 horas falando de Jesus comigo. Eu doido para falar de negócios, ele falando de Jesus. Aí ele finalizou o dia falando dos negócios, e chegou a noite, então, antes de eu voltar para o Rio, ele me chamou, vamos no culto? Falei, vamos. Fui para o culto com ele. Assim, no dia que ia pregar era o R.R. Soares, ele é da igreja do R.R. Soares. E aí, eu que não sou bobo, pensei que fiz uma conta comigo. Ele estava lascado, quebrado e pobre. Em 1 ano ficou rico. Eu não estou lascado nem quebrado nem pobre, eu estou bem de situação, e eu vou ficar rico mais rápido que ele. O passo qualquer, aceitar Jesus. Não é? Porque para mim ficou muito claro. Eu fui lá para saber como é que ficava rico. Ele passou 7 horas me explicando que para ser rico tem que aceitar Jesus, então é perfeito. Estou dentro. Aceitei Jesus, voltei para casa, cheguei em casa, falei, meu bem, agora nós somos crente. Ela falou, como assim? Nós somos crente. Eu fui em São Paulo, voltei, mas você foi falar de negócio? Falei de negócio, mas voltei crente para casa. Eu não vou entrar nos detalhes porque a confusão foi grande. Né? Mas ela aceitou também. Foi grande, mas ela aceitou também. Só sei que, para mim, é como receita de bolo. Você pega o que deu certo e faz igual, o que tem que acontecer? Dá certo também, não é verdade? Só que com o Espírito Santo não existe isso. A única receita de bolo que o Espírito Santo tem, chama-se Jesus. Aceita Jesus e vai para o céu, acabou. Fora isso, tudo, para cada receita, o Espírito Santo tem uma diferente. E aí, pedi demissão do meu emprego, peguei minha rescisão, montei minha empresa, é um andar inteiro no centro do Rio de Janeiro, sabe, um andar inteiro assim, tudo de mármore Carrara, todos os funcionários, tinha 10 funcionários com nível superior, joia. Passei 2 anos, sabe quanto eu ganhava? Nada. 0. Eu com muito custo pagava as contas. E sabe qual que era a minha oração todo dia? Mas Deus, eu sou dizimista fiel, no meu coração, o dízimo arde. Mas dízimo de 0 quanto que é? Você entendeu a minha situação agora? Eu fielzaço com Deus ali, todo dia eu orava, Deus, você é fiel, e esse mês eu vou dar dízimo, fechava o mês 0. Aí meu cunhado era meu sócio,
Aí minha esposa pegou a minha cunhada, né, a irmã dela, botou dentro de casa, ela sozinha bancava todo mundo. Aí dava o dízimo no salário dela. Mas eu queria dar dízimo? Nada. Até o suicídio passou pela minha história. Tamanho desespero que aquilo me deu. Mas Deus usou minha esposa, deu um jeito, não sei como até hoje. Deus deu um jeito, ela me salvou, né, nesse dia. E aí, passado mais uns 2 meses depois disso, já estava com 2 anos na empresa, aberta. Um dia eu desci do escritório, era no 9º andar do prédio, fui andando assim até a praia, 2 quadras de distância, encostei na muretinha, assim, perto da marinha, e falei assim: Deus, cansei. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais lutar para ter dinheiro, não aguento mais lutar para ter as coisas, não aguento mais sonhar com as coisas que eu não posso realizar, ter casa nova, carro novo, não aguento mais. Faz assim, Deus, pega a minha esposa, dá para o marido melhor do que eu, porque ela merece um marido melhor do que eu. Ora, quanto ao resto, não preciso mais nada, não. Eu não quero mais nada. Eu posso morar debaixo da ponte, andar de roupa rasgada, descalço. Se o Senhor estiver comigo, eu vou ser feliz. E aí eu olhei no relógio, voltei para trabalhar. Sabe o que acontece? Nesse dia eu me converti. Ainda lembro que falei assim: Deus, faz 2 anos que eu aceitei Jesus para poder, que eu queria ficar rico. Já vi que isso não dá certo. Mas nesses 2 anos, o que mudou na minha vida é que eu aprendi a me apaixonar pelo Senhor. Então, eu abro mão de tudo, menos do Senhor. Pode tirar tudo, só não sai isso da minha vida. Pronto. E 1 mês depois, queridos, Deus me tirou do Rio de Janeiro, me levou para Valença para começar um negócio de vender pintinho. De Valença, me levou para lá para Coatis para consolidar esse negócio. E já faz 15 anos que meu negócio é vender pintinho de galinha na região. Eu atendo desde Caçapava até no Rio de Janeiro e até Petrópolis, toda essa região. Passou da loja de ração, viu que tem pintinho lá, é pintinho da minha granja. 90% é da minha granja. Chama Granja Alvorada. E um belo dia, uns 4 meses depois que eu estava em Valença, eu estava dirigindo minha filhinha velhinha, caindo aos pedaços. E aí eu olhei para minha roupa assim, tudo sujo de titica de galinha. Você imagina, o suor já é fedido, né? Você imagina o sujeito fedendo suor e cocô de galinha. Misericórdia, não? E aí eu lembrei do Rio de Janeiro e de São Paulo. Falei, nossa, 8 anos trabalhando arrumado, terno e gravata, e agora estou aqui trabalhando desse jeito. No meu coração eu menosprezei aquilo. E aí eu ouvi uma voz, que eu nunca mais vou esquecer: não menospreze o que eu estou usando para abençoar a sua vida. Eu te abençoo da forma que eu quiser. Daquele dia em diante eu pedi perdão para Deus. Eu acho que a coisa mais chique do mundo é vender pintinho de galinha. É sério. Pastor, você quer ser médico? Não, eu quero vender pintinho. Pastor, eu vou te dar uma empresa multinacional para você ser diretor, presidente. Não quero, eu quero vender pintinho. Posso vender pintinho lá? É sério. Às vezes você é porteiro do hospital e você quer ser médico. Querido, é sendo porteiro do hospital que Deus vai te abençoar. Ser chique é ser porteiro. Às vezes você é mecânico. Ser chique é ser mecânico. Não, pastor, eu sou pipoqueiro. É chique ser pipoqueiro. Chique é você estar no centro da vontade de Deus. É ali que mora a sua bênção. E aí você lembra que eu abri mão? Eu falei, Deus, eu não quero saber de casa, carro, tira tudo, não quero. Tudo que eu abri mão, em menos de 2 anos Deus me deu tudo. Casa própria, carro, tudo. Deus fez milagres maravilhosos e tem feito até hoje. Vocês não fazem ideia. Mas tudo que vem é dele. Dele, por ele.
Quer dizer, dele, através dele, para ele são todas as coisas. Amém? Mãe, muito bem. E aí eu descobri que o fundo da agulha não é isso aí não. Pode passar, Igor, faz favor. O fundo da agulha é aquilo ali, ó. É uma porta estreitinha que tem lá nos muros de Jerusalém. É a porta da vigília. Quando fecha o muro da cidade à noite, o guarda fica ali só vigiando se tem bandido lá fora. Se chegar um comerciante à noite, com camelo e seus negócios, o máximo que ele consegue é passar o comerciante e o camelo sem carga. O que Jesus dizia, o rico vai para o céu sem os bens. Só isso que ele queria dizer. O rico vai, os bens não. O camelo entra, mas a carga não. Amém? Pode passar a próxima, Igor, faz favor. Olha, outra. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E o diabo tenta te ensinar que o quê? É o dinheiro que é raiz de todos os males. Não! Dinheiro é bênção. Mas se dinheiro não fosse bênção, Deus não ia ser dono dele. Ageu 2,8. O que Deus fala? Meu é a prata, minha é a prata, meu é o ouro. Se dinheiro fosse ruim, não ia ser de Deus. Se riquezas fossem ruins, a Nova Jerusalém não ia existir. De que é o chão da Nova Jerusalém? É ouro. De que são os muros da Nova Jerusalém? Ouro cravejado com pedras preciosas. Os alicerces dos muros da Nova Jerusalém são de quê? Pedras preciosas. Ora, se riqueza fosse ruim, Deus não era dono dela. Amém ou não amém? A única coisa que não presta e que Deus é dono somos nós. É verdade. Não é? Ouro peca? Não, nós aqui pecamos com ouro. Não é verdade? Então, amém. Pode passar a próxima. Olha, eu quero trazer um pensamento para a sua mente, que é muito forte. Olha isso. Certamente, Isaías 53, certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matador. Eu quero pegar esse versículo e linkar ao versículo de 2 Coríntios 8, 9. Mas vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Pode passar a próxima aí, por favor? Olha essa imagem. Se você pegar tudo que Jesus passou, se resume em duas coisas: dor e humilhação. Dor, humilhação e opressão. Ora, existe humilhação e opressão maior do que você não poder pagar suas contas? Existe humilhação e opressão maior do que você não poder sustentar sua família? Existe? Não. É por isso que 2 Coríntios diz que ele levou sobre si, ele se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. E aí, vamos analisar essa circunstância. Jesus, tudo o que ele não queria para nós, ele levou sobre si. Ele levou sobre si as doenças, para que nos sobrasse a saúde. Ele levou sobre si a humilhação, para sobrar para nós a exaltação. Diz a palavra que Deus, ele humilha os soberbos e ele exalta os humilhados, os abatidos. Ele levou sobre si a opressão para nos deixar a liberdade. Ele levou sobre si o pecado, a acusação, para nos deixar a salvação e a justificação. Ele levou sobre si a pobreza para nos deixar a riqueza. Como é que nós podemos, então, negligenciar isso? Como é que nós podemos, então, não olhar para a riqueza segundo os olhos de Deus? Contentar-se com o que você tem
não é somente ser súdito, é ser egoísta. Deus quer enriquecer você para que, o pastor Marcos leu 2 Coríntios 9:11. Deus quer te enriquecer para você ser generoso, para que por meio da sua generosidade o evangelho seja pregado e Jesus possa voltar. Na terça-feira nós vamos pegar esse assunto todo que nós estamos tratando aqui hoje e jogar em números. Aí vai ficar interessante. Eu vou te falar que terça-feira vai ficar interessante, mas terça-feira não faria sentido sem hoje. E terça-feira não vai fazer sentido sem amanhã. Então eu te sugiro, eu te aconselho a não perder o culto de amanhã. Amanhã vai ser um culto abençoadíssimo. Abençoadíssimo. E para revelar de vez a questão... Que horas são? Ufa, está quase na hora, hein? Que susto. Pode passar, por favor, Igor. Para a gente poder enxergar uma vida além das possibilidades. A palavra dunamis significa... A palavra dunamis, ela é uma palavra no hebraico que ela é raiz da palavra dínamos do latim, grego e latim. E dínamos é raiz da palavra dinamite. Dinamite significa poder explosivo. Quando você vai explodir uma pedra numa estrada, para fazer estrada, por exemplo, que a máquina não dá para arrancar a pedra porque é muito grande, o que você faz? Você enfia uma dinamite nela e explode aquela pedra. É um poder além das suas condições, além das suas possibilidades. Então, o poder que representa o Espírito Santo no hebraico é a palavra dunamis. Recebereis dunamis. Se você pegar toda a tradução, é recebereis dunamis. Recebereis um poder que vai fazer você viver além das possibilidades. Perdão. Vai viver além das suas capacidades. Tá certo? E você vai ter amor pelos perdidos. Você vai investir no evangelho mais do que você acha que pode. Porque o Espírito Santo de Deus vai te impelir a isso. E ele vai te dar muito mais do que você pode colher. Justamente porque a colheita vem dele também. E aí, olha lá. O irmão do filho pródigo, pode passar próximo, amigo, por favor. O irmão do filho pródigo, ele ficou em casa, né? E disse: pai, há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho. Querido, o irmão do filho pródigo, ele tanto não se achava filho do pai dele, ele não se reconhecia como filho do pai dele, que ele não reconheceu que o outro era irmão dele. Ah, esse teu filho. E aí o pai disse: ó, meu filho. O pai disse: olha, tu mandaste, então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Se você não tem o revestimento de poder do alto, se você não tem o dunamis, o dínamos, poder de Deus na sua vida, através da presença do Espírito Santo, você não consegue viver essa revelação. Não é o que eu falo que faz a diferença. É o que o Espírito Santo de Deus fala, revela ao seu coração. E para continuar esse trabalho, ano passado Deus me ordenou que escrevesse um livro, colocando tudo isso do dunamis no papel. Está aqui. O livro chama Aliança da Semeadura. O papel desse livro é te dar uma ferramenta para você em casa, de vez em quando pegar e reler, e reaprender, reavivar o assunto. Porque nós temos observado, como é que surgiu o dunamis? Eu vou contar rapidinho, pastor. O bispo José Elias, pastor Marcos Rogério, em oração, receberam a orientação do Espírito Santo, chamaram a mim e o pastor Marcos, pastor Sebastião, e disseram assim: olha, nós temos visto as pessoas receberem a palavra a respeito de dízimo, oferta, palavra de bênçãos, e as pessoas prosperam por um curto espaço de tempo, depois cai a prosperidade delas. Elas voltam às bases e perdem a prosperidade. Falta libertação, falta discernimento.
Então, eu quero que vocês dois, chamou nós dois, desenvolvam esse trabalho nas igrejas. Porque vocês vão pregar, mas também vão trazer libertação para as pessoas. E nisto que virá a libertação, as pessoas poderão progredir em uma linha constante de crescimento, e não mais crescer e cair. O que acontece no povo de Deus, uma palavra abençoada às vezes, faz com que a pessoa seja mais fiel no dízimo, na oferta, e aí ela cresce financeiramente. Mas se não está enraizada com aquela palavra, se não está enraizada com o Espírito Santo, ela deixa de praticar o que a Bíblia diz e cai novamente. A prosperidade da pessoa fica assim, ó. E o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é uma constante na sua vida. Porque desta constante na sua vida, Ele vai antecipar a volta de Jesus. Porque você vai ser ferramenta financeira para que isso aconteça. Então esse livro está aqui para isso. O livro está lá embaixo, né, pastor Sebastião? Está com a pessoa lá embaixo. Custa R$20. Eu não ganho dinheiro com esse livro. Não ganho. Eu vou confessar para você. Do que eu recebo desse livro, 90% eu devolvo no gasofilácio. Custa R$20 o livro. Tá? R$20. Financiei o livro com dinheiro do meu bolso. Porque eu entendi como uma ordem de Deus. E aí, vendo o livro, eu recebo o dinheiro e ponho de volta no gasofilácio. Porque eu entendo que esse livro tem a função de abençoar a sua vida, mas financeiramente de abençoar a obra de Deus. Tá? Então não pense, eu sou vendedor de pintinho, eu não sou vendedor de livro. Tá bom? O livro é para abençoar a sua vida e abençoar o reino de Deus. Mas para encerrar, eu quero fazer uma oração. Pastor, me ajuda, por favor. Para encerrar, eu vou fazer uma oração com vocês. Eu quero que vocês orem comigo. Eu queria que vocês ficassem de pé. Por favor. Deixa eu molhar o radiador aqui que secou. O que mudou a minha vida foi aceitar Jesus na segunda vez, sozinho com Ele. O dia que eu orei abrindo mão de tudo, assim, ali eu me converti de verdade, ali minha vida mudou. Eu vou fazer com você essa oração. Se você tiver coragem de repetir comigo essas palavras, você repete. Se você não tiver, não se preocupa, não é por pressão, é por amor. Mas tem uma coisa, tempos depois, o Espírito Santo me mostrou na palavra, o livro de Mateus 19 diz assim: aquele que abrir mão de pai, mãe, filhos, esposa, terras e negócios, por amor de mim e do Evangelho, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, e também a vida eterna. Rapaz, a única coisa que eu não quero 100 vezes mais é a esposa. Uma resolve. Tá de bom. Eu tenho uma esposa desse tamanho assim, baixinha. Vocês viram na foto ali, ela estava de salto naquela foto, por isso que ela ficou grandona. Mas uma vale pela isso aí que Deus podia me dar depois de ter aberto a mão dela. Tá bom? Eu quero que você ore comigo. O pastor Marcos vai ser nossa testemunha disso. Amém? Depois eu vou passar de volta a palavra para ele. E eu estou profundamente feliz por ter compartilhado com você um pouco do que Deus tem feito na minha vida. Um pouco. Tem muito mais. Deus tem feito coisas maravilhosas. Amém? Repete assim comigo. Senhor Deus, eu te amo mais que tudo na minha vida. Por isso eu posso orar, abrindo mão de todos os bens, casa, carro, tudo. Eu posso viver debaixo da ponte, de roupa rasgada, descalço, mas eu só não posso viver sem o Senhor. Se o Senhor estiver lá comigo, eu vou ser feliz. Jesus, eu aprendi a me apaixonar por Ti, por tudo que fizeste na cruz do meu lugar. Fizeste na cruz do meu lugar. Eu te digo, eu abro mão de tudo, menos do Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, mais que tudo na minha vida. Amém. Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Eu abro mão de tudo.
menos de Jesus. E a pergunta que não quer calar: você já o tem como Senhor da sua vida? Você já orou e recebeu a Ele? Diz a Bíblia que precisa recebê-lo, precisa crer no coração. Fala comigo assim: crer no coração e confessar com a boca. Precisa crer, precisa acreditar. O Pai enviou Jesus para nos dar salvação e vida eterna. Tem vida de abundância aqui na terra. Preciso crer nisso, crer em Jesus. E preciso confessar: eu te recebo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, mostra muito bem esse poder de decisão dado ao homem e essa educação ao extremo de Jesus Cristo. Eis que estou à porta e bato. Estou à porta, não entrei ainda, sou educado, estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz, Ele também chama, está te chamando nessa noite. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, cear com Ele. Cear fala de comunhão, comunhão profunda. Eu vou cear com Ele, vou estar com Ele. Se você ainda não tem Jesus como Senhor, ou se você está afastado dos caminhos dEle, você tropeçou, caiu e quer voltar nesta noite, saia do seu lugar, venha aqui à frente, eu quero orar por você. Desde já a igreja está orando por você. Eu solto as suas pernas, eu corto todo o laço que te prende, eu libero você para decidir o que você quiser, é você que decide. Decida ao lado do Senhor Jesus Cristo. Os obreiros aqui à frente me ajudar. Eu libero o seu poder de decisão, libero a sua mente. Você está livre para decidir. Se você quer Jesus como seu Senhor, sai do seu lugar, sai agora e venha. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte para os caminhos dele hoje. Eu libero você na galeria, você aqui embaixo, libero você pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Esse testemunho foi muito forte, essa entrega foi muito forte. Alguém que desejava tanto ser rico, alguém que desejava tanto ter posse, faz a oração da vida. Posso não ter nada, posso não ter um teto, posso morar embaixo da ponte, posso andar até rasgado, posso andar até descalço, mas eu não abro mão do teu amor, eu não abro mão de Jesus. Querido, deixa eu te falar um negócio: Jesus é tudo na nossa vida. A salvação é algo mais precioso desta vida. A decisão por ela é a maior decisão da vida. E além disso, Ele quer dar vida em abundância, quer dar bens, quer dar tudo. Paz completa, felicidade plena. Eu vou orar. Se você quer aceitar Jesus, levante sua mão comigo assim, deixa eu olhar. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você quer Jesus como Senhor? Você ainda não tem? Venha, eu solto você, vem, em nome de Jesus. Se não tem ninguém, eu vou orar pelas nossas vidas. Quero abençoar essa semana sua. Se eu fosse você, eu não perdia amanhã, viu? Não perdia. Há alguns entraves nessa área. O inferno não quer que a gente cresça, não. Amém? Não quer. E ele oprime, ele põe armadilhas. Amanhã tem libertação. Venha para você entender sobre isso. Não falte, não. Será uma bênção. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este culto, te louvar pela tua presença, te louvar, Senhor querido, pela tua santa presença neste lugar. O Senhor é exaltado neste lugar, o Senhor é santo. Receba o nosso culto de gratidão nesta noite, receba a nossa adoração, e em teu nome, Jesus, eu quero abençoar, Senhor,
cada família aqui representada, cada vida aqui representada, abençoar com uma semana cheia da tua presença, com a direção do teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, eu quero, Senhor, te clamar, Senhor, saúde plena aos teus filhos, saúde física, espiritual, emocional, te clamar, Senhor, por crescimento em todas as áreas, por comunhão contigo e com os irmãos. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a glória de Deus. Eu te abençoo com uma semana cheia da presença do Senhor, uma semana cheia da direção do Espírito Santo. Você tem poder, você tem o Espírito Santo de Deus. Deus quer usar você ainda mais. Tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã tem culto às 19h30, viu? Eu aguardo você. Adore o Senhor. A esperança em mim, a esperança.